para quê esse monte de teste, esse monte de avaliação? Bom, se tu estás acompanhando a nossa série, tu sabe que eu estou apresentando argumentos e exemplos sólidos, práticos, para que tu entenda realmente que prescrição sem avaliação, prescrição cega, esse é o meu jargão e hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre a avaliação postural. Quando que a avaliação postural é importante na prescrição? Aonde que ela vai nos ajudar? Aonde que ela contribui? Em que momento ela é fundamental? Em que momento talvez ela não seja tão importante assim? Então acompanha o vídeo aula de hoje, está bem bacana para nós entendermos a avaliação postural na relação com a prescrição do exercício. Usada prescrição sem avaliação, prescrição cega, jargão repetido pela segunda vez já aqui. E isso eu criei uma série, porque muita gente vem argumentando isso, vem perguntar, pô, João, muita gente me pergunta isso, principalmente no Instagram. João Moura TF, TF de Treino em Foco. Quem não está seguindo o meu Instagram, que siga aí. João Moura TF. O pessoal vem muito no direct perguntar, mas como é que eu faço essa avaliação com essa prescrição? Tive esse resultado, o que eu tenho que pensar na prescrição? Eu me dei a ideia de gravar essa série aqui no YouTube, essa playlist, clica aqui, ó, vai ter acesso a toda essa playlist que nós estamos gravando, já tem videoaulas anteriores, gravarei videoaulas futuras, então no momento que tu assiste essa videoaula, clicando aí, tu vai ter acesso a todas as videoaulas dessa playlist, onde o argumento é, a lógica é, a partir de um determinado resultado, o que eu faço com isso, né? Tá, e daí? O que eu faço com isso? Também tá válido esse jargão, já usei há algum tempo. Tá, e daí o que eu faço com isso? Galera, avaliação postural. Então vamos lá, ó. Eu vou, num programa de treinamento de corrida, a projetar cargas de treinamento aeróbio, aonde tem impacto, já que o indivíduo corre, né? A corrida sabidamente tem fase de voo e tem fase de impacto. Fase de impacto ali no tornozelo, joelho, quadril e coluna, é na ordem aí de 2,2 a 2,4 vezes o peso corporal. Então tem algum impacto ali. Maior ou menor a depender aí da massa corporal do indivíduo. Quanto maior sua massa corporal, independentemente se é gordura ou músculo, ou tecido ósseo, independente se é ecto, meso ou endomórfico, vai ter um impacto maior quanto maior a sua massa. Então é importante, pensando aí no treinamento aeróbio, que eu tenha um bom fortalecimento muscular. Agora, se esse indivíduo, ao correr, faz um valgo dinâmico do joelho e já apresenta estaticamente, quando eu faço uma avaliação estática, um valgo de joelho, que se acentua no ato de correr, quando se tem impacto nessa ordem de magnitude que eu coloquei, é fundamental que eu faça esse diagnóstico postural antes, tem esse indicador. Porque uma coisa é o indivíduo já apresentar estaticamente um valgo de joelho, acentuar esse valgo de joelho durante uma atividade aeróbica, no caso aí corrida, temos um grupo de corrida de rua, um grupo de corredor, não importa se é corrida de rua ou não, mas um grupo de corredores que tu treina, e esse cara já apresenta estaticamente um valgo dinâmico, um valgo de joelho estático, e dinamicamente ao correr ele acentua. Há claramente aí um problema muscular que deve ser trabalhado para fortalecer essa musculatura e mitigar, minimizar esse valgo dinâmico que se acentua a partir de um valgo estático já instalado. E as cargas de impacto, quando se tem um valgo estático, elas vão tender a jogar o joelho mais para dentro e acentuar o dinâmico, né? Acentuar o valgo do joelho. Então, num valgo estático, numa determinada nível de intensidade, que se agrava no dinâmico ao correr, tem que se fortalecer. E aí tem vários tipos de exercício para isso, tem que analisar lá também o quadril, se tem adução, se tem rotação interna do quadril, fortalecer a musculatura. Mas fato é que a avaliação postural, tanto estática quanto até mesmo dinâmica, vai me ajudar muito nesse trabalho. Se o indivíduo não apresenta um valgo estático do joelho, faz a avaliação postural, ele não apresenta um valgo estático. Ao correr, ele apresenta um valgo dinâmico, a tendência também é trabalhar a musculatura para fortalecer, mas que seja menos grave isso, porque ele já não apresentava estaticamente. Se ele apresenta estático, como eu disse, os vetores de tração ao correr vão tender a jogar um valgo mais acentuado ainda. O contexto, o cenário fica mais complexo, né? Então, é um ponto importante que já justifica uma avaliação postural. Por outro lado, o indivíduo trabalha sentado muitas horas do dia, e quando eu faço uma avaliação postural com ele, vejo que quando eu falo em trabalha sentado, é corredor, eu já estou cruzando com a anamnese, que foi um dos nossos tópicos aqui, de videoaula aqui dentro desse canal. Por isso é bom tu olhares a nossa playlist aqui para ver a primeira videoaula que eu já comentei sobre a correlação entre a prescrição e a anamnese. Eu estou comentando já várias vezes aqui. Então, na anamnese eu identifico que o cara é programador,
por exemplo, e em função dessa atividade laboral, desse trabalho dele, ele passa horas do dia sentado. Como ele passa as horas do dia sentado? Vai fazer uma avaliação ergonômica ou, através de uma avaliação postural, tu identifica o seguinte, ele tem uma retro de pelve, e isso levou a uma certa retificação de lordose lombar, e ele também tem um pouquinho acentuado ombros protusos para frente com hipercifose torácica. O que que isso está te mostrando? O que que isso está nos mostrando? Muito provavelmente, aquela posição sentada no dia a dia, ergonomicamente não está muito correta, e ele senta numa posição que, como a gente diz, senta com as costas, né? Uma posição de pelve em retroversão, muito provavelmente, e numa postura cifótica com protusão do ombro à frente. Muito comum em pessoas que trabalham em frente em tela. Se não estiverem se autopoliciando com relação à postura, acabam associando essa postura a várias horas do dia, no trabalho, frente tela, e isso acaba gerando um desvio postural de hipercifose, ombro protuso e retroversão de pelve. Então vejam que eu estou agora associando uma avaliação postural que tu tenha feito com um diagnóstico de anamnese, e a partir disso, tu já começas a projetar hipóteses, pressupostos que peito, e aí tu vai ter que avaliar em relação até à flexibilidade que eu comentei na última videoaula também. Por isso, olha aí a nossa playlist, tá? Eu comentava peitoral maior encurtado, com ombro protuso, identificado na avaliação postural. A hipercifose torácica também tende a gerar encurtamento de peitoral maior e peitoral menor. Então, é importante identificar na anamnese a posição que o indivíduo fica várias horas do dia ao trabalhar. Importante a avaliação postural e agora cruzar com as videoaulas anteriores da avaliação de flexibilidade. Vejo que com isso eu vou fechando um diagnóstico, né? Esse é o grande lance. Eu ir fechando um diagnóstico do meu cliente. Então, ele potencialmente apresenta encurtamento de peitoral maior, peitoral menor, pode potencialmente apresentar encurtamento de reto abdominal, porque ele tem retroversão de pelve, reto abdominal retroversor e hipercifose torácica, que um reto abdominal encurtado tende a gerar essas duas situações, uma hipercifose torácica com retroversão de pelve, e esse cliente que tu avaliou a postura apresenta as duas condicionantes. Então, tens que ir um pouco mais a fundo agora na flexibilidade e identificar a flexibilidade dessas regiões musculares do teu cliente. Nessa playlist aqui, tu vais encontrar alguns testes funcionais bem interessantes que tu podes aplicar nessas condições para ir mais a fundo a identificar os encurtamentos musculares e a partir disso trabalhar com executar um programa de treinamento de flexionamento para esse cliente, justamente no objetivo de mitigar, diminuir ou melhorar a flexibilidade dele e, com isso, converter o processo de postura que tu identificou. Mas vejo que a avaliação postural está nesse contexto, a avaliação postural se cruza com outros diagnósticos e me projeta, me orienta e nos dá uma boa organização do que devemos fazer na nossa prescrição de treinamento. Essa é a ideia. Aqui a prescrição não está cega, porque é uma prescrição com avaliação que orienta, que dá diretriz, que coordena, que ajusta a prescrição. Porque os exercícios que eu vou fazer têm uma lógica do porquê existirem e do porquê serem executados. Por exemplo, eu diagnosticando essa hipercifose, eu posso pensar em fortalecer os eretores da coluna. Eu tenho o banco romano, por exemplo, para fazer o trabalho de fortalecimento dos eretores da coluna, como eu tenho o Superman. Talvez pela incidência da postura e para o indivíduo já estar acostumado com a postura de hipercifótica, eu posso optar por treinar o fortalecimento dos extensores da coluna vertebral, os eretores da coluna, através de uma hiperextensão da coluna. Até para ver se esse indivíduo consegue ter a mobilidade alongando o reto abdominal nessa condição e entrar numa posição que pode ser para ele, num primeiro momento, bastante desconfortável, mas é um exercício Superman, onde alonga o reto abdominal ao mesmo tempo que fortalece os eretores da coluna em posição de hiperextensão, que muito provavelmente, num primeiro momento, ele não vai conseguir fazer com grande amplitude essa hiperextensão. Mas vejo que esse exercício Superman, ele contempla condicionantes necessárias que eu identifiquei anteriormente e identifiquei via avaliação postural, cruzei com a anamnese, cruzei agora com o teste de flexibilidade e agora eu direciono a prescrição. Entenderam o contexto? Essa é a ideia. Eu posso identificar, por exemplo, uma anteversão pélvica quando eu faço uma avaliação postural do meu cliente. Até, inclusive, sobre a avaliação postural, eu vou deixar descrito aqui na descrição do vídeo
agora ficou redundante, mas está valendo, descrito na descrição do vídeo, e vou deixar no primeiro comentário fixado também os meus 2 materiais sobre postura humana. Eu tenho e-books sobre postura humana e tenho livros sobre postura humana. Então, eu vou deixar esses 2 materiais, e-books e o livro, o link para que vocês conheçam o meu material e possam aprofundar, caso queiram ir além no aprofundamento disso. Inclusive, dos exercícios corretivos posturais nos e-books específicos de problemas posturais, eu apresento isso, tá certo? Então, aqui no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo eu vou deixar esses links aí dos meus materiais para vocês poderem aprofundar. Vamos imaginar que eu identifiquei na avaliação postural gurizada uma hiperlordose lombar. A pelve, essa hiperlordose lombar, e quando eu vou mais a fundo na avaliação postural, eu vejo que está associada a uma anteversão da pelve. Não obrigatoriamente pode estar, deve estar, né? Eu posso encontrar uma hiperlordose lombar e a pelve em plano sagital normal, né? Com equilíbrio sagital normal. Mas vamos imaginar que nesse caso tem uma hiperlordose, vocês identificaram, acentuada, associada a uma anteversão da pelve. Então, as coisas estão correlacionadas. E aí, quando vocês observam o agachamento, veja que continua a observação. Já fez a avaliação postural, vai ficar mais focado agora, por exemplo, no exercício como agachamento. No agachamento no Smith Machine, fazendo no aparelho guiado, na barra guiada, vocês identificam que acentua ainda mais a hiperlordose lombar. E no peso livre também. E quando vocês colocam esse peso, digamos, num front squat, vocês percebem que a acentuação da hiperlordose lombar é maior ainda. Beleza. Então, o que que eu tenho com isso? Eu tenho um diagnóstico postural, que ele já é razoável, de forma estática, sem carga, e quando eu projeto cargas de exercício de agachamento guiado, back squat ou front squat, ou peso livre acentua. Então, eu tenho que fortalecer a musculatura que retroverte a pelve, provavelmente aí questão de glúteo máximo tem que dar uma olhada, fortalecimento de reto abdominal, vai ter que dar uma olhada como é que se encontra isso, a consciência corporal do cliente, como é que se encontra essa consciência corporal do cliente, fundamental também, porque muitos problemas estão associados à consciência corporal, às vezes não é nem tanto a falta de força ou flexibilidade muscular, mas vejo que eu já direciono algumas questões que eu vou ter que identificar no próprio treino. E talvez eu tenha que retirar o front squat, porque na hipótese que eu criei aqui, né, situação problema que eu criei, vocês observaram que acentuou a hiperlordose lombar na barra guiada, no Smith Machine, no peso livre, mas no back squat. No front squat foi muito mais acentuado. Retira esse momentaneamente, mantém-se os demais que acentuam um pouco e fortalece os músculos que vão colocar aquela pelve em anteversão em equilíbrio pélvico natural. Inclusive, eu tenho um e-book falando diretamente sobre isso, tá? Nos links aí que eu coloquei, tem um e-book sobre esse tema em particular, tanto com o diagnóstico como os exercícios corretivos. Mas exercícios de reto abdominal são fundamentais serem feitos. Por exemplo, uma prancha abdominal com retroversão de pelve passa a ser interessantíssimo por 2 motivos. Porque vai contra o desvio postural que eu identifiquei, ou seja, no sentido de corrigir o desvio postural da anteversão, e da hiperlordose lombar, e o segundo que uma prancha abdominal com retroversão de pelve acentua e acentua muito o esforço da parede abdominal. Inclusive, lembrando, vou colocar também o link aqui de um livro meu, todo de biomecânica e cinesiologia, só sobre exercícios abdominais, certo? Tem um livro de biomecânica e cinese só sobre exercícios abdominais, mais de 80 exercícios abdominais analisados detalhadamente, vou colocar o link aí para ti poder entender. E esse resultado está lá no livro, mostrando claramente que a retroversão de pelve acentua fortemente o trabalho do reto abdominal. Então vejam que a avaliação postural ela está permeando todos os exemplos que eu dei até agora. E não é, gurizada, ver se vocês nesse momento da nossa videoaula aqui vocês conseguiram compreender. E não é avaliação postural só e já exercício corretivo. É avaliação postural em um contexto que eu vou identificando a anamnese, vou observando no próprio treino, vou observando nos exercícios de alongamento e flexibilidade no final da minha sessão de treino, no começo da minha sessão de treino, se aquele indivíduo dispõe daquela flexibilidade, daquela mobilidade, se ele tem condição, se aqueles grupos musculares que estavam potencialmente encurtados realmente se apresentam encurtados, eu vou identificando. Então, é um contexto, tudo junto, reunido, e agora onde a avaliação postural faz parte, todo esse contexto direciona, organiza, orienta a minha prescrição de exercício. Então, vejam que, nesse momento, a prescrição de exercício ela está condicionada a situações avaliativas importantes e que eu devo atacar no programa de exercício físico. Então, eu não posso agora, nessa condição, dizer que a prescrição está cega, porque a prescrição ela está claramente vinculada a diagnósticos,
contextualizados de diferentes nuances que eu encontrei. O foco de hoje é na avaliação postural e mostrando que ela está vinculada a outras questões e direciona a prescrição. Isso é um personal trainer, um profissional de educação física inteligente que trabalha com os diagnósticos posturais, no caso da videoaula de hoje, ou de flexibilidade, ou da anamnese, e os próximos que eu vou comentar de testes físicos, e isso faz reger, dá subsídio para organizar toda a sua prescrição. Então, vocês percebam aqui que eu consigo agora entender esse processo e fazer exercícios que direcionam nesse sentido. E vejam que não é avaliação postural isolada, ela está associada a um outro contexto. Então, é interessante que se faça avaliação postural, principalmente quando eu encontrar indicadores que me mostrem e que demonstrem que há problemas posturais ali. Aí eu tenho que ir mais a fundo nessa avaliação postural, ter esse diagnóstico mais claro e fazer a prescrição do exercício. Essa é a lógica, essa é a estratégia. Identificou que aparentemente o indivíduo está mais inclinado para o lado, parece ter um desnivelamento do ombro. Vai e faz uma avaliação postural mais criteriosa e vê que realmente tem um desnivelamento do ombro de 8, 9 graus, que é acentuado, é severo, e boa parte disso está associada a uma escoliose ali de 6 graus de inclinação. Alguma coisa é do ombro mesmo, mas boa parte é daquela escoliose. Então eu não tenho que tratar talvez a cintura escapular. O desnivelamento de ombro ele está oriundo de uma escoliose. Então eu devo nessa situação intervir primeiro no programa de treinamento buscando correção da escoliose e uma vez corrigindo essa escoliose, observar qual foi o impacto que projetou sobre o nivelamento do ombro. Se o nivelamento do ombro ou desnivelamento do ombro, que era de 9 graus, agora está em 2 graus, é aceitável, está tudo certo, eu não precisei nem intervir em nada para nivelamento de ombro. Ao intervir em escoliose, ao corrigir a escoliose ou indiretamente corrigir o nivelamento do ombro, não totalmente, mas 2 graus, totalmente aceitável. Então, essas questões são interessantes. Então, verificar quando o indivíduo apresenta uma escoliose, por exemplo, concavidade, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, concavidade, convexidade, né? O lado da concavidade normalmente está encurtado, se tornou encurtado pela escoliose, ou se tornou encurtado e ajudou a gerar a escoliose, ou em função da escoliose se tornou encurtado. Há uma tendência, não há uma obrigatoriedade. Então é interessante também, naquele contexto mais multifatorial, observar a flexibilidade desse lado e a flexibilidade do lado oposto, lado direito e esquerdo. Num espaldar, o indivíduo inclina lateralmente para alongar no final do treino e tu observa. Já é uma observação avaliativa no próprio alongamento final de treino. Quando ele inclina para o lado direito, quando ele inclina para o lado esquerdo, se as amplitudes de movimento que ele consegue fazer estão semelhantes ou bastante distantes, o que é bem possível de acontecer nesse cliente que eu estou descrevendo com essas questões de uma escoliose, identificada numa avaliação postural. Tu já fica mais atento nos alongamentos finais de treino e talvez, a depender do que tu encontres ali, um encurtamento mais severo para o lado direito, lado esquerdo, já começar a trabalhar alongamentos com maior intensidade e tempo de permanência, sejam dinâmicos, estático, FNP, facilitação neuromuscular proprioceptiva ou balístico, não importa, fazer mais direcionado para um lado, tá? Porque tu encontraste uma necessidade disso. Então vejam que há relação entre a avaliação postural e a prescrição de exercício. Profissional inteligente, personal trainer inteligente vai saber reger isso. Se quiseres mais alguns apontamentos, nós estamos indo agora para o final da videoaula de hoje, comenta aqui, deixa nos comentários a tua observação, a tua solicitação de tema que eu aborde, pauta as minhas videoaulas aqui. Pode colocar o tema aí, tendo solicitação de um número grande de pessoas, eu faço essa videoaula. Então, a pauta advém de ti também. Beleza, gurizada? Te inscreveu no canal? Tá inscrito? Cara, te inscreve no canal, vê quanto material. Dê uma olhada na playlist que eu coloquei, clicou lá na playlist no começo, ela vai abrir aqui embaixo. E depois tu assiste aí, faz um tour aqui no canal, dá uma zapeada por aqui, dá uma conferida, né? Tem muito material que vai te ajudar. Tem muito material. Então te inscreve no canal, divulga para os teus colegas. Educação física tem que crescer. Quanto mais informação útil a gente tiver aplicada, nós tivermos e quanto melhor nós trabalharmos, todo mundo ganha com isso. Tem muita gente com a bunda nesse momento que tu assiste a minha videoaula, com a bunda no sofá, sedentário, cheio de problemas ortopédicos, cheio de problemas posturais, cheio de problemas metabólicos, e em função do sedentarismo e do tempo de tela exacerbado, nós temos que tirar esse pessoal de lá. E para isso temos que trabalhar bem. Então divulga essa videoaula que vai ajudar muita gente nesse processo. Divulga para os teus colegas aí de faculdade, divulga para os teus colegas de profissão. Tamo junto. Pauta aí as minhas videoaulas. Escreve aí o que tu queres saber a mais sobre as videoaulas e eu vou continuar mais uma ou duas videoaulas sobre esse tema que nós estamos vendo aqui entre
avaliação e prescrição, tá bom? Tamo junto, gurizada. Vamos que vamos.